boa noite. Boa noite. A divulgação de mensagens atribuídas ao então juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato provoca reações no meio jurídico. As manifestações de condenação se dividem entre o conteúdo das supostas conversas e a forma ilegal como foram obtidas. Por ordem do Supremo Tribunal Federal, começa a libertação de 400 jovens infratores no Rio de Janeiro. A polícia de São Paulo procura o suspeito de matar o ator Rafael Miguel e os pais. O acidente com um ônibus desgovernado mata 10 pessoas no interior de São Paulo. 50 ficaram feridas. A seleção masculina respira aliviada depois de uma goleada sem Neymar. E a superartilheira Cristiane divide a alegria da estreia com um maior aliado. A partir de agora, no Jornal Nacional. A divulgação de mensagens atribuídas a procuradores da Força Tarefa da Lava Jato e ao então juiz Sérgio Moro provocou diversas reações no ambiente jurídico. As manifestações de condenação se dividiram entre o conteúdo das supostas conversas e a forma ilegal como foram obtidas. Segundo o site Intercept, que publicou as mensagens, elas foram extraídas do aplicativo Telegram. Na semana passada, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, denunciou ter sido vítima de um crime. O celular dele foi invadido por meio do aplicativo de mensagens Telegram. O Intercept diz que obteve as informações de fonte anônima antes da invasão do telefone do ministro. Mas o procurador Deltan Dallagnol já havia denunciado ter sido vítima do mesmo crime em abril, quando comunicou o fato à Procuradoria-Geral da República. Segundo o site Intercept, o então juiz Sérgio Moro orientou ações e cobrou novas operações dos procuradores. Em um dos diálogos, Moro pergunta a Dallagnol, segundo o site: "Não é muito tempo sem operação?" O chefe da Força Tarefa concorda. É sim. Numa outra conversa, o site diz que é Dallagnol que pede a Moro para decidir rapidamente sobre um pedido de prisão. Seria possível apreciar hoje? E Moro responde: "Não creio que conseguiria ver hoje, mas pensem bem se é uma boa ideia." 9 minutos depois, Moro, segundo o Intercept, adverte a Dallagnol: "Teriam que ser fatos graves." Em outro trecho de conversa pelo Telegram, segundo o Intercept, Moro passou para Dallagnol pistas de suposta transferência de propriedade para um dos filhos de Lula. Aparentemente, a pessoa estaria disposta a prestar a informação, diz Moro. "Obrigado, faremos contato", responde o procurador. Mas a pessoa não quis falar com os procuradores, o que levou Dallagnol a dizer para Moro que argumentaria ter recebido notícia apócrifa para intimá-la a depor. "Melhor formalizar então", aconselha Moro. O site também diz que os procuradores da Lava Jato, em conversas no Telegram, trocaram mensagens expressando indignação quando o ex-presidente Lula foi autorizado pelo ministro Ricardo Lewandowski a dar uma entrevista à Folha de São Paulo. Isso demonstraria, segundo o Intercept, um viés partidário nas ações contra o ex-presidente Lula, cuja eleição, diz o site, os procuradores queriam evitar. Segundo o Intercept, a procuradora Laura Tesler afirmou: "Que piada revoltante, lá vai o cara fazer palanque na cadeia, e a gente aqui fica só fazendo papel de palhaço com um Supremo desse." 1 hora mais tarde, a procuradora Laura Tesler escreveu: "Sei lá, mas uma coletiva antes do segundo turno pode eleger o Haddad." Ainda segundo o Intercept, mensagens atribuídas a Deltan Dallagnol, chefe dos procuradores da Lava Jato, sugeririam dúvidas sobre a solidez da denúncia contra o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá, 4 dias antes de ela ser oferecida ao então juiz Moro. Ele reforça para que todas as respostas estejam na ponta da língua. "Falarão que estamos acusando com base em notícia de jornal, em indícios frágeis. Então é um item que é bom que esteja bem amarrado. Fora esse item, até agora, tenho receio da ligação entre Petrobras e o enriquecimento. E depois que me falaram, estou com receio da história do apartamento. São pontos em que temos que ter as respostas ajustadas e na ponta da língua." O site Intercept diz que na Constituição brasileira, um juiz não pode aconselhar o Ministério Público, nem direcionar seu trabalho. Deve apenas se manifestar nos autos dos processos para resguardar a sua imparcialidade.
Juristas ouvidos pelo Intercept disseram que a proximidade entre procuradores e juízes é normal no Brasil, ainda que, segundo esses especialistas, seja imoral e viole o Código de Ética dos Magistrados. O ministro Sérgio Moro está em Manaus, onde participou hoje de manhã da abertura do encontro de secretários estaduais de Justiça. Moro disse que os trechos das conversas divulgadas não mostram nenhuma prática ilegal. Ressaltou que os procuradores foram vítimas de uma invasão criminosa e que não pode assegurar que os diálogos sejam verdadeiros. Eu não vi nada demais ali nas mensagens, do que eu ali é uma invasão criminosa de celulares de procuradores, né? Para mim isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito à minha pessoa, eu vi ali, não vi nada demais. Eu não tem nenhuma orientação ali naquelas mensagens. Eu nem posso dizer que são autênticas, porque veja, são coisas que aconteceram, se aconteceram há anos atrás. Eu não tenho mais essas mensagens, eu não guardo não tenho registro disso. Então veja, os juízes conversam com procuradores, os juízes conversam com advogados, os juízes conversam com policiais, isso é algo normal. De forma nenhuma. O coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, um dos procuradores que tiveram o celular invadido ilegalmente, publicou hoje um vídeo numa rede social defendendo a operação. A Lava Jato em Curitiba sofreu um ataque gravíssimo por parte de um criminoso que invadiu telefones celulares, que sequestrou contas e aplicativos de trocas de mensagem, que se fez passar por jornalistas e procuradores. E o nosso receio é que a atividade criminosa dele avance agora para falsear e deturpar fatos nesse imenso ataque contra a Operação Lava Jato. O procurador disse que a troca de mensagens entre o Ministério Público e o então juiz Sérgio Moro é natural e normal e que a operação é imparcial. É normal que procuradores e advogados conversem com o juiz, mesmo sem a presença da outra parte. O que se deve verificar é se nessas conversas existiu conluio ou quebra de imparcialidade. A imparcialidade na Lava Jato é confirmada por muitos fatos. Centenas de pedidos feitos pelo Ministério Público foram negados pela Justiça. 54 pessoas acusadas pelo Ministério Público foram absolvidas pelo ex-juiz federal Sérgio Moro. Nós recorremos centenas de vezes contra decisões judiciais, o que mostra não só que o juiz não acolheu o que o Ministério Público queria, mas mostra que o Ministério Público não se submeteu ao entendimento da Justiça. Some-se a tudo isso que todos os atos e decisões da Lava Jato são revisados por 3 instâncias independentes do Poder Judiciário, por vários julgadores. Dallagnol comentou o trecho em que o Intercept diz que 4 dias antes de fazer a denúncia, o Ministério Público ainda duvidava das provas contidas no caso do triplex do ex-presidente Lula. O Ministério Público só efetua uma acusação criminal quando as provas são robustas. Justamente por isso, antes da acusação criminal, o Ministério Público revisa, submete a intensa crítica, analisa e reanalisa fatos e provas para não oferecer uma acusação frágil de modo injusto contra o investigado. As provas do caso Triplex embasaram a acusação porque elas eram robustas, e tanto eram robustas que 9 julgadores de 3 instâncias diferentes concordaram com a robustez das provas e condenaram o ex-presidente Lula. O procurador rechaçou a afirmação de que perseguiu o PT. Como prova, disse que a Lava Jato já condenou políticos de diversos partidos. Só a Lava Jato em Curitiba acusou políticos e pessoas vinculadas ao PP, ao PT, ao PMDB, ao PSDB, ao PTB, e só a colaboração da Odebrecht nomeou 415 políticos de 26 diferentes partidos. Ou seja, a Lava Jato é contra a corrupção, seja de quem ela for. Dallagnol afirmou também que a Lava Jato nunca aderiu à tese de que os fins justificam os meios e disse que, mesmo não reconhecendo a fidedignidade das conversas vazadas, admite que elas podem gerar desconforto, o que ele lamenta, e fez um balanço da operação. Desde o começo da Lava Jato, a gente acusou mais de 400 pessoas e condenou mais de 150 por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa a servirem mais de 2.000 anos de prisão. Mais de 13 bilhões de reais estão sendo recuperados para os cofres públicos. Hoje, em nota, a Lava Jato informou que, desde abril, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal investigam ataques cibernéticos à operação.
Segundo os procuradores, hackers agiram de modo agressivo, sorrateiro e dissimulado, se passando por jornalistas ou procuradores na tentativa de conseguir contatos e informações. A nota afirma que, apesar do tom intimidatório, as investidas não foram aceitas pelos procuradores. Associações de juízes e procuradores se manifestaram sobre o caso. A Associação de Juízes Federais do Brasil, a AJUF, declarou que as informações divulgadas precisam ser esclarecidas com maior profundidade. A associação afirma que sempre se manifestou e continuará a se manifestar por meio de notas ou pela palavra de seus dirigentes todas as vezes que tais prerrogativas estiverem sob riscos, ataques infundados ou criminosos, e que aguarda serenamente que o conteúdo do que foi noticiado e os vazamentos que lhe deram origem sejam devida e rigorosamente apurados. A AJUF declarou ainda que confia na honestidade, lisura, seriedade, capacidade técnica e no comprometimento dos magistrados federais com a justiça e com a aplicação correta da lei. A Associação Nacional dos Procuradores da República considera que pode ter havido violação de postulados do Estado Democrático de Direito. A Associação Nacional dos Procuradores da República declarou que os dados utilizados pela reportagem, se confirmada a autenticidade, foram obtidos de forma criminosa, violando os postulados do Estado Democrático de Direito, e que, por isso, os efeitos jurídicos deles são completamente nulos. Segundo a ANPR, a interceptação ilegal de conversas pessoais e a sua transmissão a terceiros colocam em risco o trabalho e a segurança dos agentes públicos envolvidos. A associação também reiterou a confiança no trabalho dos membros do Ministério Público Federal que atuam na Operação Lava Jato e a importância da continuação dos esforços na prevenção e repressão às práticas de corrupção. O corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel, decidiu apurar se Deltan Dallagnol e outros integrantes da Força Tarefa da Lava Jato cometeram falta funcional por causa da troca de mensagens divulgada ontem. Rochadel disse que não queria adiantar qualquer juízo de mérito, mas que o contexto indicado aponta eventual desvio de conduta. Os investigados terão 10 dias para prestar esclarecimentos. Só então o corregedor vai analisar se o caso é de arquivamento ou de processo disciplinar. O Conselho Federal e o Colégio de Presidentes das Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil manifestaram perplexidade e preocupação, tanto por autoridades públicas supostamente terem sido hackeadas, o que a Ordem considerou um grave risco à segurança institucional, quanto pelo conteúdo das conversas que ameaçam o que chamou de alicerces do Estado Democrático de Direito. A nota pede prudência para que se forme juízo definitivo apenas após a análise da íntegra dos documentos e o devido processo legal. A nota afirma ainda que a gravidade dos fatos demanda investigação plena, imparcial e isenta, por envolver membros do Ministério Público Federal, ex-membro do Poder Judiciário e a possível relação de promiscuidade na condução de ações penais da Operação Lava Jato. Segundo a OAB, este quadro recomenda que os envolvidos peçam afastamento dos cargos públicos que ocupam para que as investigações corram sem qualquer suspeita. Em Brasília, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, comentou o caso. Conversa privada é conversa privada, né? E descontextualizada, ela traz qualquer número de ilações. Então, o ministro Moro é um cara da mais ilibada confiança do presidente, é uma pessoa que dentro do país tem o respeito da enorme parte da população, está visto aí as pesquisas de opinião que dão a popularidade dele, e em relação aos processos ocorridos na Lava Jato, todos eles passaram por primeira, segunda e outros já chegaram na terceira instância. Então, eu não vejo nada demais nisso aí tudo, tá bom? O secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Weingarten, disse há pouco que o presidente Jair Bolsonaro afirmou o seguinte, abre aspas, nós confiamos irrestritamente no ministro Moro, fecha aspas. A defesa do ex-presidente Lula também divulgou nota. No documento, os advogados dizem que a atuação ajustada dos procuradores e do ex-juiz da causa com objetivos políticos sujeitou Lula e sua família às mais diversas arbitrariedades.
A defesa também declarou que ninguém pode ter dúvida de que os processos contra o ex-presidente Lula estão corrompidos pelo que há de mais grave em termos de violações a garantias fundamentais e a negativa de direitos. O restabelecimento da liberdade plena de Lula é urgente. A seguir, começa a libertação de 400 menores infratores no Rio por decisão do STF. O acidente com um ônibus desgovernado mata 10 pessoas no interior de São Paulo. Mais de 400 menores infratores internados em unidades de socioeducação no Rio vão ser libertados por decisão do Supremo Tribunal Federal. Menores amontoados e espremidos em celas superlotadas. Esse é o lugar onde a recuperação e a chance de recomeçar deveriam ser prioridades. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a situação dos menores infratores no Brasil extrapolou o razoável. O ministro Edson Fachin determinou que os centros de socioeducação que tenham lotação acima de 119% da sua capacidade devem encaminhar os adolescentes para espaços mais vazios e, na falta deles, liberar os menores para que cumpram a internação em casa. O ministro Fachin concedeu habeas corpus a pedido de defensorias públicas estaduais. A decisão vale para 4 estados: Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio. Aqui, há quase o dobro de menores em relação à capacidade. São 1.645 internos para 891 vagas. Como ele é uma medida que beneficia os adolescentes, afinal de contas vai tirar eles desse tratamento cruel lá que eles estão sofrendo, nessas unidades superlotadas, que ela pode ser aplicada sim. Os menores não devem ser liberados todos ao mesmo tempo. Por determinação da Justiça, cada caso deve ser avaliado individualmente e a participação da família é um dos principais critérios. Para que esses adolescentes saiam das unidades e cumpram essa espécie de regime domiciliar, tem que ser na companhia dos pais ou dos responsáveis. Isso deve começar a acontecer aqui no Rio a partir de amanhã. Só vai ser colocado na internação domiciliar em meio aberto o adolescente que tiver amparo familiar. E ele terá que voltar a estudar. Para acompanhar os cerca de 400 adolescentes que vão ser soltos só na capital do Rio, a Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas vai usar o telefone e até as redes sociais para monitorar o comportamento desses jovens. Essa procuradora do Ministério Público do Estado do Rio não concorda com a decisão do STF e acha que os menores ficarão desprotegidos. A medida não resolve problema nenhum, não resolve o problema do Estado e não resolve o problema dos adolescentes, que vão ficar totalmente desassistidos. O governador Wilson Witzel disse hoje que vai construir novas unidades. Qual é o meu papel como governador? É obter os 150 milhões para poder construir as unidades. Esses menores são problemáticos, as famílias não vão ter condições de cuidar deles como deveriam e a escola não vai poder receber. Provavelmente eles vão para a rua, vão voltar para o sistema. A Procuradoria-Geral do Governo do Rio já recorreu e o julgamento definitivo dessa decisão no STF está marcado para o dia 25. A polícia de São Paulo está procurando o suspeito de matar o ator Rafael Miguel e os pais. A mensagem da namorada escrita numa rede social depois do crime é lamento do sonho interrompido. Só queríamos ser livres para amar, sem medida. Queríamos explorar o mundo e explorar a vida. Crescer lado a lado como um só. Para quebrar as resistências do pai de Isabela, que era contra o namoro, os pais de Rafael foram ontem, junto com o filho, até a casa dela. Pelo que eu sei, foi uma conversa acordada. Pai, nós vamos conversar, o pai do Rafael vem aqui para conversar, né? Então, vamos estar em paz. E eles estavam do lado de fora esperando, e aí ele falou para ela, entra. Quando ele falou, entra. Segundo a polícia, os tiros ouvidos pelos vizinhos foram disparados por Paulo Cupertino Matias, o pai de Isabela. Saiu um punhado de gente correndo para cá, essa rua aí. Aí saí, fui ali na esquina, já tinha 3 pessoas caídas ali. Os mortos eram Rafael e os pais dele. O ator, de 22 anos, ficou conhecido ainda menino quando apareceu num comercial em que pediu que tantas crianças resistem em comer. Por favor, mãe, compra brócolis, eu quero brócolis. Depois, aqui na Globo, vieram as novelas Pé na Jaca e Cama de Gato e Tiquititas, no SBT.
Colegas de profissão sabiam do namoro que tinha começado há cerca de 1 ano. Ele era completamente apaixonado por ela. Ele sempre falava bem dela, quanto que gostava dela. A história de amor que terminou em tragédia comoveu parentes, amigos e fãs que vieram até aqui, o cemitério Campo Grande, na zona sul de São Paulo, onde Rafael foi velado durante a tarde ao lado do pai e da mãe. As pessoas emocionadas comentavam a atitude de um pai possessivo e violento, já acusado por roubo, furto e lesão corporal. Pelo histórico de passagens dele, dá para deduzir que realmente era um homem de comportamento muito agressivo. A mãe de Isabela prestou depoimento hoje à tarde. Logo depois do enterro, veio a filha. Ainda no cemitério, a jovem de 18 anos falou com carinho sobre o namorado que tanto amou. Ele salvou minha vida. Ele foi um herói, os pais dele criaram um príncipe, um anjo. Agora à noite, o advogado de Isabela disse na delegacia que Rafael não foi pedir o aval da família dela para o namoro. Que, segundo Isabela, Rafael e os pais estariam só dando uma carona para a jovem. E que quando Isabela desceu do carro, houve uma discussão e o pai dela a atirou. 10 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas numa estrada na Serra de Campos do Jordão, em São Paulo. Ônibus e carros virados na pista. O que restou deste mostra a violência da batida. Mais de 100 policiais e socorristas tiveram muito trabalho para socorrer as vítimas. Esta estrada que dá acesso a Campos do Jordão costuma ficar bastante cheia nesta época do ano, principalmente nos fins de semana. São turistas que vão em busca do frio. Era essa a situação neste trecho ontem à noite. Uma fila de carros descia por aqui bem devagar. Foi quando o ônibus, já desgovernado, segundo testemunhas, fez essa curva em alta velocidade e na contramão. Na sequência, o ônibus que seguia para Cubatão, litoral de São Paulo, tombou e atingiu 5 carros. Eu olhei pelo retrovisor e o ônibus veio derrubando os 2 carros atrás de mim. Capotei umas 4 ou 5 vezes. A cena que eu tenho é realmente de um ônibus tombando, assim, voando e tal. É uma cena bem feia. Dos 48 passageiros do ônibus, 7 morreram na hora, além do motorista, Ivan da Silva. Durante esses anos de motorista, ele nunca teve acidente com vítima, nem com ele próprio. Só assim, colisão. No carro mais destruído morreram Jaziel, de 33 anos, e a filha Manuela, de 4 anos. Outra criança morreu, Júlia dos Santos, de 3 anos, que estava com a mãe, Luzia dos Santos, que também não sobreviveu. Durante o dia, parentes e amigos chegavam a todo momento ao Instituto Médico Legal de Taubaté, atrás de informações. Cada confirmação se transformava em dor. Amarildo perdeu o filho, Iago. Foi com a namorada, todo empolgado, todos amigos. O ônibus estava com a documentação em dia. A polícia vai investigar o que causou o acidente. Se foi falha humana, falha mecânica, nós então vamos, através da perícia, saber exatamente o que aconteceu. A Secretaria de Saúde do Acre vai transferir as vítimas da explosão de um barco em Cruzeiro do Sul para outros estados. 14 pessoas continuam internadas, 9 delas em estado gravíssimo. Uma mulher morreu ontem. A explosão foi na sexta-feira no Rio Juruá, quando o dono de uma embarcação parou para abastecer diretamente de um caminhão-tanque. A Marinha e a Polícia Civil estão investigando o caso. Um helicóptero bateu no alto de um arranha-céu da ilha de Manhattan no começo da tarde de hoje e assustou os nova-iorquinos. O helicóptero pegou fogo e o piloto morreu na hora. Era o único a bordo. Não houve feridos no edifício de 54 andares. Bombeiros esvaziaram prédios da região. A polícia investiga se o piloto tentou fazer um pouso de emergência no topo do prédio e se recebeu autorização para decolar mesmo com tempo chuvoso e nublado. O prefeito Bill de Blasio descartou a possibilidade de terrorismo. A polícia do Paquistão prendeu hoje o ex-presidente Asif Ali Zardari, acusado de lavagem de dinheiro. Zardari é viúvo da ex-primeira-ministra Benazir Bhutto, que foi assassinada em dezembro de 2007. Ele governou o Paquistão de 2008 até 2013 e já cumpriu pena de quase 11 anos por vários outros casos de corrupção. As capas dos 3 principais jornais russos foram praticamente idênticas hoje, em solidariedade a um jornalista preso na semana passada. Num gesto raro de união, eles escreveram:
Nós somos Ivan Golunov. O jornalista está preso por tráfico de drogas. O advogado dele diz que a acusação foi forjada e que os policiais o espancaram porque ele expôs casos de corrupção envolvendo autoridades de Moscou. Depois de protestos nos últimos dias, a justiça autorizou a transferência de Golunov para a prisão domiciliar enquanto é investigado. Ele pode pegar até 20 anos de prisão. O Papa Francisco disse que quer viajar para o Iraque no ano que vem, naquela que poderá ser a primeira visita de um Papa na história do país. Francisco fez o comentário de improviso durante um discurso para instituições de caridade que ajudam cristãos no Oriente. Estima-se que os cristãos representem menos de 1% da população do Iraque, que é de maioria muçulmana. Muitos fugiram quando o grupo terrorista Estado Islâmico controlava grande parte do país. Chegou a hora da previsão do tempo. Vamos lá para São Paulo falar com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. O que você tem de destaque para a gente hoje? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Renata, grande parte do país finalmente fincou o pé na temporada outono-inverno, que é dominada aí pelo ar seco. Amanhã não há gota de chuva prevista para toda essa área aqui amarela, que engloba pontos da região norte, nordeste, do centro-oeste, do sudeste e de quase toda a região sul. É tempo de sol e secura à tarde em várias cidades. O índice de umidade relativa do ar, ideal para o nosso nariz e garganta, gira em torno de 60%, mas amanhã pode cair pela metade em toda essa área alaranjada. Aí a saída é evitar fazer exercício ao ar livre nas horas mais secas do dia, beber muita água, limpar o nariz com soro para que ele não fique à mercê aí de vírus e bactérias. Dicas importantes para quem deve enfrentar uma tarde seca lá em Brasília, Goiânia, Campo Grande e Cuiabá. 15 graus de mínima em Brasília e em Goiânia, 31 de máxima em Goiânia e em Campo Grande e 35 à tarde lá em Cuiabá. BH com 25 de máxima, Teresina com 35, aliás, e Palmas com 36 também devem ter uma tarde muito seca. Tempo firme em todas as capitais do sul, 9 de mínima e 21 de máxima em Curitiba, 26 graus lá em Porto Alegre e 25 em Floripa. Mesma máxima aqui de São Paulo, que começa o dia com apenas 12 graus. No Rio fica assim, 18 de manhã e 30 à tarde. E no Rio o mar tá pra baleia. 3 baleias jubarte passaram pelo litoral fluminense. Elas estão a caminho aí das águas quentinhas da Bahia para dar à luz. As imagens são do Laboratório de Mamíferos Aquáticos da Universidade Estadual do Rio. Renata. Muito fofas as baleias, Maju. E onde chove? A chuva está confinada, Renata, nos extremos do país, aqui no extremo sul, no extremo norte e em pontos do leste e do nordeste. Pode chover em Bagé, Uruguaiana, em Alegrete, lá na fronteira gaúcha, mas é pouca chuva. Também tem previsão de chuva em Vitória, Salvador, Aracaju, Maceió e em João Pessoa. E a Marinha avisa que pode ter ressaca entre o litoral da Paraíba e de Pernambuco. E lá na região norte tem a chuva mais encorpada, prevista para Belém, Boa Vista, Manaus e Macapá. Renata. Até amanhã, Maju. Até amanhã. Agentes de saúde de Mato Grosso estão buscando alternativas para combater o mosquito Aedes aegypti dia e noite. Os agentes de saúde vão de porta em porta. Toda vez que a senhora fazer isso, a senhora está eliminando essa água. Verificam quintais em busca de focos do Aedes aegypti, o mosquito que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Mas eles não conseguem entrar em todos os imóveis. Nem todas as tentativas dão certo. Muitas vezes porque o imóvel está desocupado, mas às vezes o motivo é outro. Olha essa casa, por exemplo. Tem água, indica que tem animal de estimação, ela está limpa, tem piscina. Tudo indica que aqui tem morador. Só que agora não tem ninguém porque está todo mundo trabalhando. E isso também atrapalha as vistorias. Tem pessoas que às vezes não tá porque deu uma saída e a gente volta para tentar encontrar a pessoa. Mas tem caso como essa daqui, que já tem 2 anos que eu trabalho no bairro, que eu nunca consigo encontrar morador. Enquanto isso, outra equipe de agentes de saúde de Cuiabá vai atrás das pessoas no trabalho mesmo. Uma palestra rápida, 10 minutos. O que eles aprendem? A importância deles estar fazendo o controle de Aedes, onde eles trabalham, no seu local de trabalho, e também fazer isso na sua residência. Foi isso que o J. Marcos fez quando chegou em casa. Cheio de água acumulada, a gente vai ficar com mosquito, né? Aprendi que nós devemos manter o lote organizado, limpo, não deixar
vasilhas abertas, destampadas, para não acumular água e nem virar um viveiro de mosquito da dengue. Em Rondonópolis, os agentes de saúde visitam casas até às 8 da noite. O seu Edésio recebeu os agentes em casa às 7 da noite. Ele nunca teve dengue, mas a filha está doente. E a pessoa fica, o corpo quebrado, muitas dores, febre. E ela é terrível, né? A dengue tem que ter muito cuidado, né? Cuidar com pneus, com vasilhas, né? Com água, não deixar a água parada. O relator da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, Samuel Moreira, do PSDB, está fazendo novos ajustes no relatório sobre a proposta que ele deve apresentar na quinta-feira. O governador de São Paulo fez uma defesa veemente da reforma da Previdência durante o Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria. Ajudem a aprovar a reforma da Previdência. Enviem as suas mensagens, telefonem, procurem pessoalmente deputadas, deputados, senadores, senadoras, governadores dos seus estados, para que eles compreendam que mais do que nunca é a hora do Brasil. O governador do Rio Grande do Sul fez um apelo por um amplo acordo na reunião de amanhã dos governadores em Brasília para manter estados e municípios na reforma da Previdência. Os governadores vão estar empenhados em construir um consenso, um posicionamento entre os estados para apresentar publicamente de forma a dar espaço para que os estados e municípios estejam efetivamente incluídos na reforma da Previdência. O relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira, do PSDB, vai participar da reunião com os governadores, junto com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que vem cobrando mais participação dos governadores no processo. Num acerto com Maia, Moreira só vai divulgar o relatório da reforma na quinta-feira. Depois de ouvir os governadores, o relator ainda vai se reunir com os líderes dos partidos para discutir o texto da reforma, numa tentativa de chegar o mais próximo possível de um acordo. Samuel Moreira adiantou que vai propor uma quinta regra de transição para quem está mais perto de se aposentar. Na proposta de reforma da Previdência, já há 3 regras de transição para aposentadoria por tempo de contribuição no regime geral do INSS e uma para os servidores públicos. O trabalhador poderá optar pela mais vantajosa. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que está confiante nos bons resultados das conversas desta semana. Nós temos certeza que as reuniões de ajuste vão conduzir a, primeiro, a nova Previdência ser efetiva, ter uma boa potência fiscal e dar tranquilidade para o Brasil, então, começar a crescer a partir do segundo semestre. O advogado de Nájila Mendes de Souza foi hoje à delegacia de São Paulo que investiga a denúncia de estupro que ela apresentou contra o Neymar. Danilo Garcia de Andrade informou a delegada do caso que ainda tem o restante do vídeo que Nájila, ou ainda não tem o restante do vídeo que Nájila diz ter gravado no segundo encontro dela com o Neymar em Paris. O advogado disse que vai deixar o caso se ela não apresentar o tablet até a meia-noite de hoje. A advogada de Neymar também foi à delegacia e, ao sair, Maíra Fernandes disse que ainda não havia uma data marcada para o depoimento do jogador. O piloto inglês Lewis Hamilton venceu o GP do Canadá de Fórmula 1 graças a uma decisão polêmica. Se você achava que já tinha visto de tudo na Fórmula 1, e essa aqui? O revoltado Sebastian Vettel foi até a placa de primeiro colocado em frente ao carro de Hamilton e trocou pela de número 2, aplaudido pela torcida. O alemão estava inconformado pela punição que recebeu. Nesta saída de pista, ele passou pela grama e voltou apertando Hamilton contra o muro, tirando espaço do inglês. Vettel mereceu a punição? Para os comissários, sim. Baseados na regra que obriga o piloto a sempre deixar espaço para um carro ultrapassar, eles aplicaram 5 segundos de punição. A favor de Vettel, existe o argumento de que, ao sair da grama desequilibrado, ele voltou à pista da única forma possível. A punição tirou a vitória de Vettel, que cruzou a linha de chegada na frente, mas ficou com a segunda posição. Com isso, a Ferrari não conseguiu quebrar a hegemonia da Mercedes, vencedora das 7 corridas do ano. No pódio, Hamilton tentou amenizar, puxando Vettel para junto dele.
A torcida, descontente, chegou a vaiar o inglês da Mercedes. Mas Vettel entrou na conversa para dizer que as vaias não deviam ser para o rival, e sim para quem decidiu pela punição. Por tudo isso, o GP do Canadá já garantiu um capítulo especial na história. A Ferrari, revoltada, promete entrar com recurso. E pelo menos uma consequência do episódio é boa para o campeonato. A rivalidade estará à flor da pele quando as equipes se reencontrarem em 2 semanas na França. A seguir, a tabela das quartas de final da Copa do Brasil. E o anjo da guarda da atacante Cristiane. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou um inquérito que envolve o deputado federal Aécio Neves, do PSDB, para a Justiça Eleitoral em Belo Horizonte. Na mesma decisão, o ministro rejeitou um pedido que havia sido feito pela defesa de Aécio para o arquivamento do caso. O inquérito foi aberto com base nas delações de ex-executivos da Odebrecht e apura se Aécio pediu valores para campanhas de aliados em 2010. As suspeitas, de acordo com o ministro, se referem ao período em que Aécio Neves era senador. Portanto, segundo Gilmar Mendes, não tem relação com o atual mandato de Aécio. Nós ainda não conseguimos contato com a defesa do deputado. A CBF sorteou os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. O Grêmio vai enfrentar o Bahia. Cruzeiro e Atlético fazem um clássico mineiro. O Atlético Paranaense vai jogar contra o Flamengo e o Palmeiras contra o Internacional. O Brasil goleou Honduras por 7-0 ontem no último amistoso antes da Copa América. E esse resultado, claro, encheu de confiança os atacantes. O primeiro trabalho em São Paulo, onde a seleção vai estrear contra a Bolívia na sexta-feira, foi em um espaço reduzido do campo, sem finalizações a gol. De fato, isso não está fazendo falta. Gol do Brasil! Nos 7-0 de ontem contra Honduras, em Porto Alegre, a seleção mostrou com fartura que a precisão anda em dia. A maior goleada na era Tite em quase 3 anos foi contra um adversário bastante modesto e que passou 3/4 da partida com um jogador a menos devido a uma expulsão. Mas serviu para elevar o nível de confiança antes da estreia na Copa América e para trazer saudáveis interrogações para o treinador. Na hora do hino, David Neres, quietinho em meio ao coro dos jogadores, era o retrato da timidez. O desembaraço dele é com a bola em jogo. Fez o primeiro gol pela seleção com a técnica e a frieza de quem não sente pressão. Nem Richarlison, que participou de todos os jogos depois da Copa e fez 5 gols, um deles marcado ontem. E Gabriel Jesus, o titular que passou em branco na Copa da Rússia, fez 5 gols nas últimas 3 partidas do Brasil. Ontem marcou 2, mostrou que está em forma. Depois de tudo que aconteceu na Copa, de tudo pós-Copa também, eu me preparei mais e hoje eu acredito, um pouco mais maduro, um pouco mais entendendo melhor o meu jogo, meu estilo de jogo. O problema para ele é Roberto Firmino, que o substituiu no jogo de ontem, entrou bem e também fez o dele. Campeão europeu pelo Liverpool, é o favorito a formar o ataque, com Neres e Richarlison. A seleção tem ainda Everton, em alta cotação com o treinador, e William, o mais experiente, chamado para o lugar de Neymar, cortado semana passada por lesão. Substituir o Neymar acho que é meio difícil, Mas os atacantes escalados têm sido efetivos e entrosados. São atrevidos e são ousados e é muito difícil para os adversários parar. Foi o que vimos em Porto Alegre para fazer o 7. Esse número tão doloroso para o futebol brasileiro jogar a favor desta vez. E os argentinos chegaram para a disputa da Copa América. Lionel Messi e os companheiros desembarcaram em Salvador ontem à noite. Hoje, os argentinos treinaram longe da imprensa. Pelo grupo D da Copa do Mundo Feminina de Futebol, a Argentina empatou em 0-0 com o Japão. No grupo E, o Canadá venceu Camarões por 1-0. Gol da zagueira Buchanan.
Na seleção brasileira, a Cristiane marcou 3 gols na vitória de ontem sobre a Jamaica. E a artilheira fez questão de agradecer a quem teve papel decisivo na atuação dela. Não esqueçam o nome dela, que Cristiane lembrou de todas, de todos. Nele, fez questão de dar um abraço. Compartilhava a alegria de um gol em Copa do Mundo. Ontem, multiplicada por 2, por 3 vezes no mesmo jogo. Olha o gol! Olha o gol! Falei pra ele, tamo junto e vambora. Ela falou, tamo junto, guerreiro, né? Me chamam de guerreiro. Seria um justo apelido para quem passou os últimos meses lutando ao lado de Cristiane. Mas Guerreiro é mesmo o sobrenome de Fábio, preparador físico da seleção há 5 anos. Com uma lesão na panturrilha, Cristiane não disputou nenhum amistoso. Não jogava pela seleção desde fevereiro. Jogadora do São Paulo, Cristiane foi liberada pelo clube, fez um trabalho de recuperação com o Fábio durante 1 mês. Foi um abraço de agradecimento, sabe? Eu fiquei muito feliz, eu sei o quanto ele está feliz com isso, porque ele mudou toda a estratégia de trabalhar comigo. Para que eu ganhasse massa muscular, para que eu conseguisse fazer os treinamentos sem sentir dor. Queria muito voltar a tempo de disputar uma última Copa, a 5ª dela. Aos 34 anos, chegou à França preparada para se despedir. Mas o que viveu ontem se parece mais com um recomeço. Quem me acompanhou sabe que eu fiquei muito tempo afastada da seleção, mal joguei esse ano por conta das lesões que eu vim sofrendo, então acho que é uma volta por cima pessoal e do grupo também, né? Já que nós viemos de maus resultados, eu acho que agora foi a chance de um recomeço e a gente começou muito bem. O Brasil manteve o histórico de não perder numa estreia em Copa do Mundo. Na quinta-feira, aqui em Montpellier, vai enfrentar a Austrália, seleção considerada a mais forte do grupo. A gente espera aí fazer um jogo aí bem inteligente, fechar ali e sair também no contra-ataque. Então vai ser um jogo muito disputado, um jogo fisicamente muito disputado, que vai ser decidido nos detalhes. Na chegada ao hotel, a seleção brasileira teve uma surpresa. Foi recebida por passistas. Marta deu até uma sambadinha, mantendo a simpatia de uma rainha, apesar de ainda conviver com a dúvida de quando entrará em campo. Mas hoje ainda era a merecida festa. Sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes de mandar um dos inquéritos sobre o deputado Aécio Neves do PSDB para a Justiça Eleitoral em Belo Horizonte, acaba de chegar uma resposta da defesa do deputado. Ela declara que o aprofundamento das investigações tem demonstrado que não houve qualquer ato ilícito cometido pelo deputado Aécio Neves e que as contribuições eleitorais se deram dentro do que previa a legislação à época. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.